A David, essa. A situação do Brenner. A situação do Brenner está praticamente resolvida. Havia uma dúvida em relação a acerto com o jogador, mas eu falei ontem, cara. O que esse jogador tem de vontade de vir jogar com o Fernando Diniz, de carinho pelo Fernando Diniz, não vai ser um acerto com o Brenner que vai dar problema. A Udinese estava esperando um acerto de garantias, o que é normal no futebol, tá? Do Vasco enviar as garantias. E a priori tá tudo ok, tudo resolvido, mas eu ando muito com o pé atrás com relação ao futebol, porque essa situação hoje que a gente vai falar do Inestrosa é algo assim fora do comum, tá? Fora do comum. Tá acontecendo. É algo que comprova exatamente aquilo que a gente sempre fala aqui, eu especialmente, que já fui algumas vezes até mal interpretado, porque eu falo que as coisas só estão resolvidas quando estão assinadas, é o pode ser e pode não ser, é o caso do Brenner. Hoje está resolvido. Ele resolveu a situação dele. A expectativa é dele. A expectativa é de que essa semana ele está na Itália, ele venha para o Brasil para poder se apresentar ao Vasco. Então o Brenner chega para ser reforço do Vasco, resolvida a situação. Sérgio Kid, bom nome, vai ajudar muito o Vasco? Flávio, eu confesso que tô me conformando. Eu já falei anteriormente, não é um nome que bate de primeira e me enche os olhos. Nossa, é um cara que vai. Mas cabeça mais fria, coração quente, como fala o Jean, né? A gente tentando entender o contexto, pelo esquema que o Fernando Diniz joga, por ser um jogador da confiança dele, pelo que o Vasco está se propondo, a forma que o Vasco está se propondo a jogar. A gente viu o GB ontem, que é um cara, eu acho que ele não é tão móvel, tão ágil quanto o Brenner, mas também não é tão pesado quanto o Verratti. Tudo bem, jogou com um time alternativo, mas pouco participou. Então, o Diniz tentou manter, né, o mesmo esquema tático que vinha jogando e o centroavante ficou muito preso. Ele tem que jogar mais e o Brenner se encaixa nisso. Vai ser o nosso 9, né? O nosso 9 não, porque nossa camisa 9, até isso ele atrapalha. Nossa camisa 9 é o Matheus França. Mas que seja 99 ou algum número, mas seja o nosso centroavante e que entregue gols. Eu acho que eu tô começando a me adaptar e a gostar da ideia, gostar do nome, sim. Ô, Jean, eu tenho uma opinião diferente do Sérgio Quinte. Eu acho que o Brenner vai ajudar demais. Acho que o Brenner é um jogador que vem para ser titular no Vasco. Jogador de prateleira legal, sabe? Jogador que faz gols, jovem, que corre para burro. É aquele atacante pentelho, atacante mala. É o Brenner e faz gol. Qual é a tua opinião, Jean? Eu acho que ele entrega de 15 a 20 gols nessa temporada se ele for titular. Eu acho que ele consegue alcançar esses Concordo. números ambidestro. Vai dar muita opção para o Coutinho achar o tal do ponto futuro, fazer o tal do facão, coisa que o nosso elenco hoje não tem ninguém que consegue executar isso. O Verratti mesmo tinha muita dificuldade, compensava isso com outras valências, mas eu acho que o Brenner vai chegar e vai encaixar nessa equipe do Vasco e vai ajudar muito. Nessa eu tô com você, Flávio. Eu acho que ele vai arrebentar por aqui. Gente, vamos lá. Vamos então aos novos nomes, né? Porque hoje surgiu uma informação e que é real, porque a gente busca informação para tudo quanto é lado, mas é extremamente surpreendente, porque eu já tinha ouvido essa informação e fui procurar diretamente com o Boca, através do Marcelo Delgado, porque houve uma notícia de que o Verratti poderia ir para o Boca, e aí eu mantive um contato com o Delgado, que foi jogador do Boca, companheiro do Riquelme, que é o presidente, e hoje me comuniquei de novo com o Marcelo Delgado por conta dessa informação de que o atacante Marino Inestrosa, jogador de 23 anos do Atlético Nacional de Medellín, poderia estar vindo para o Vasco. E olha, foi uma surpresa, porque eu havia falado com o jornalista Tato Aguilera, jornalista argentino, que me confirmou, inclusive, que o jogador chegaria hoje a Buenos Aires. Chegaria nessa segunda-feira. Estava programado para ontem à noite, mais tardar no dia de hoje. Estava tudo certo entre Atlético Nacional e Boca. Tudo acertado. Tudo definitivamente acertado. Só que foi uma negociação que demorou 6 meses. Muito tempo. Porque puxa dali, puxa da acolá, e percentual para um, percentual para outro, e o amigo do amigo, e o jogador, e aí tem que. Enfim, tinha muita coisa. O jogador não seria liberado no meio do ano pelo Atlético Nacional, e agora o Boca teria firmado a negociação.
O agente do jogador, Camilo Gonzalez, não confirmou hoje em contato comigo se o Vasco fez uma proposta. No entanto, o Clube Atlético Nacional de Medellín, através do seu dirigente Gustavo Fermani, hoje afirmou lá na Colômbia de que o Vasco teria feito uma sondagem, não quis abrir o negócio. Só que a gente vai passando o dia, e os companheiros também, vários deram essa informação, a gente vai buscando informação, e o Vasco, sim, atravessou o negócio, por conta da boa relação do Admar Lopes com a Colômbia, mais uma vez a Colômbia, por ser um jogador cobiçadíssimo. Esse jogador é muito cobiçado na América do Sul. Esse jogador, o Fluminense estava atrás para o lugar do John Arias. Esse jogador já jogou no Palmeiras. O Atlético Mineiro teve interesse nesse jogador. Enfim, todo mundo monitora esse jogador, que é considerado uma joia no futebol colombiano. De todas essas joias que se falam, esse cara aí é um cara que vai à Copa, jogador de altíssimo nível, é um jovem, tem 23 anos de idade, já rodou, ele saiu do América de Cali, clube rival, foi jogar nos Estados Unidos, no Columbus Crew, e acabou sendo comprado pelo Atlético Nacional. O Vasco entrou na competição pelo jogador, porque é aquilo, o empresário liga, conversa, tá, a gente não fechou não, quer fazer uma proposta? E o Vasco fez uma proposta melhor que a do Boca. O Boca fez uma proposta de 5 milhões de dólares pela compra do jogador, fazendo uma mais-valia do atleta, no futuro, numa negociação, ele ter uma participação. Pois bem, o Vasco ofereceu os mesmos 5 milhões, mais dinheiro para empresário, comissionamento, percentual para o atleta, o jogador vai ter participação no negócio, 10%, e uma proposta salarial melhor, com um contrato maior do que aquele oferecido pelo Boca Juniors. E aí o pessoal deu uma travada. Inclusive, vou pedir ao Igor para botar aí, na Argentina foi um susto, tá? Porque Boca e River têm uma tradição de que são leões quando entram no negócio. Pô, como é que o Boca vai perder uma negociação com esse jogador? Eu ouvi o Riquelme falar numa coletiva, chama o jogador de Marino. Não, Marino tá tudo resolvido, tá tudo acertado. Nós, inclusive, demos isso aqui, porque essa notícia do Inestrosa circulou, mas o jogador estava praticamente fechado. E aí, a notícia. Há surpresa no Boca Juniors, porque na Colômbia afirmam que o Inestrosa poderá jogar no Brasil. E hoje, a decisão do negócio está na mão desse rapaz. Porque, por proposta, o Atlético Nacional já topou a do Vasco. A do Vasco é muito mais vantajosa, porque o Vasco compraria 80% do jogador e o time verde e branco da Colômbia ainda ficaria com 20% para uma futura venda, que não há nenhuma dúvida. Um jogador de 23 anos com essa capacidade, amigo, vai ser comprado por 5 hoje e é vendido por 15 daqui a alguns anos, poucos anos. Então o Nacional de Medellín viu, e o mercado brasileiro hoje é muito mais atrativo do que o mercado argentino. Boca e River estão em baixa em termos de negócio. Ah, mas o Vasco também está. Só que o Vasco tem uma figura central nisso aí, que é o Admar Lopes, que é um cara que a gente já falou aqui, levou Falcão Garcia para a Europa, levou Rames Rodrigues para a Europa. Então, um cara que tem muito contato no futebol colombiano e tem sido muito importante nessas tratativas, ao lado dos scouts do Vasco, do Felipe Loureiro, que está participando diretamente disso, do próprio presidente Pedrinho. Enfim, então a negociação envolve esse jogador, que é um jogador que o Fernando Diniz falou recentemente sobre o jogador que ele gosta demais, porque é um jogador que se assemelha muito ao John Arias, porque ele é um cara que joga mais pela direita como Arias, mas circula no campo todo. Joga por dentro, joga pelo lado esquerdo, vem. Olha aí, se você olhar os melhores lances dele, ele está em tudo quanto é lugar do ataque. Mas é muito habilidoso, é muito forte, um jogador de muita força física. Inclusive, não sei se vocês viram o Instagram dele, ele postou uma pelada de férias dele. Vai lá ver. A
a porrada comia. Então, ele está acostumado a esse tipo de jogo e há uma grande possibilidade, só que é claro, sabe como é que é argentino, né, rapaziada? Não vai abrir mão e está buscando. O Boca ainda não desistiu do negócio. Então, o Inestrosa já é jogador do Vasco? Não. Tem boas possibilidades, eu diria hoje que 80%. Mas, volto a dizer, a gente só vai dar um negócio fechado quando tiver assinado, enquanto não tiver. Agora, Jean e Sérgio, me parece um jogador de uma prateleira altíssima, jogador que faz o Vasco crescer muito de nível e de prateleira. Você ter o Inestrosa na direita e você ter o Andrés na esquerda, aliás, os dois têm o mesmo sobrenome, né? Marino Inestrosa e Carlos André Inestrosa Gomes. Eu não sei se eles são irmãos, mas pelo menos em relação a cu de nitro, os dois são iguais, têm a mesma característica, correm que nem os malucos. E aí, Jean, o que você acha desse jogador vindo para o Vasco? Cara, assim, ô Flávio, logo que eu entrei no canal, eu comecei a criar umas expressões aqui que o pessoal, de vez em quando, na rede social, pega no meu pé. Eu criei a expressão que eu queria jogos quarta-feira, 21h45, para que esse é o horário nobre de quem está disputando alguma coisa, né? E o Vasco me deu, nos últimos 2 anos, vários jogos quarta-feira, 21h45. E eu criei uma expressão aqui, que na verdade a expressão não é minha, é do Luiz Roberto, sobre os negros maravilhosos, que o Vasco precisava ter negros maravilhosos no seu elenco há um bom tempo. Que o Vasco era um time que beirava a anemia. Isso há anos, há anos. E hoje o Vasco é um time que, chegando ainda mais... Eu vou chamar de Marino, tá, Flávio? Eu vou me dar o direito de chamar de Marino. Marino. Porque eu e o Riquelme, a gente que jogou bola, a gente fala um pouco devagar, assim, fala um pouquinho diferente, né? O Marino chegando, eu vou te falar assim que a nossa cota desse tipo de jogador vai estar preenchida de uma maneira sensacional. E quando eu falo em cota positiva, eu falo em cota de... O futebol hoje é muito isso, muito. Quer ver uma coisa, Flávio? O rival contratou 474 extremas, todos gastando o olho da cara. E se você prestar atenção, eu não tenho esses números, eu não tenho. Mas se fizer a minutagem do final do ano passado, quem mais jogou foi o Plata. Quem mais jogou foi o Plata. Sim. Entendeu? Entre Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino, Michael, o Plata. Por quê, cara? Essa força física que é entregue na beirada do campo, isso é uma delícia para o treinador. Isso é algo que o treinador, assim, fica esfregando as mãos, sabe? Porque é uma questão de potência. Olha o vídeo desse cara. É um absurdo o que ele faz. Aí é o seguinte, Flávio. Você coloca ele de um lado. E assim, Flávio, eu hoje à tarde eu assisti uns 3, 4 vídeos dele. Ele circula em outras partes do campo, ok. Mas 80% dos vídeos que eu vi, ele está do lado direito. Então, ele na direita, o Andrés Gomes na esquerda, como se habituou a jogar bem, com um meia por dentro e um centroavante imóvel, senhor Flávio Dias. Segura que eu quero ver, senhor Flávio Dias. Segura que eu quero ver. Peraí, se o Ryan ficar, joga onde o Ryan? O Ryan pode ser esse 9 móvel. Pode ser esse 9 móvel, né? tranquilamente. E o Brenner? É. E o Brenner? Mas aí a gente ganha elenco. Mas é importância. É isso que a gente pede. Há quanto tempo que a gente pede? Justamente isso. Olhar para o banco, você ter alternativa. E o Nuno? Também, Rojas. Mas é isso que a gente quer, Flávio. Para a gente poder pensar em um Vasco que vai competir, que vai poder jogar outras competições, além do brasileiro, na parte de cima, sem se preocupar tanto com a Sul-Americana, desfalque. Tem que ter esse banco, né? É um jogador que esse sim, diferente do que eu falei do Brenner, me empolga bastante pela característica dele, pelo que vem rendendo. Diga, Jean, pode falar. E assim, Sérgio, a questão do elenco, é isso, porque assim, ó, daqui a pouco vai começar lá, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e daí a gente precisa rodar. A gente viu que o que a gente tem hoje não ganhou do Nova Iguaçu. Sim. Não ganhou do Nova Iguaçu. Exatamente. Entendeu? Então, quanto mais jogadores desse tipo tiver... E outra coisa, né, Flávio? Com a possibilidade de 5 substituições, eu sempre bato nessa tecla. E, gente, não condenem o Diniz, porque o Diniz mexe pouco. O Diniz mexe pouco porque ele tá ali no dia a dia, cara. Ele tá vendo quem dá para contar, quem não dá para contar. E ontem ele foi para a coletiva, olha só, o JP ganhou uns pontinhos com ele. O João Vitor ganhou uns pontinhos com ele.
Vamos ver agora daqui para frente. Eu acredito que é titular amanhã, domingo contra o Boa Vista. JP, ó, isso não é informação, óbvio, né? O JP quase que com certeza vai ser titular domingo contra o Boa Vista. Também O João acho. Vitor vai ganhar mais minutagem também, entendeu? Então roda, cara. Roda e vamos ver o que vai acontecer. Elenco nunca é demais, cara. Nunca, nunca, nunca é demais. A gente viu ano passado que sempre que a gente precisou de elenco, a gente começou a improvisar, buscar jogador na base que não estava pronto e acaba não ficando legal, sabe? Eu prefiro sempre ter muitas opções. Mas vamos lá, vamos ficar com os pés no chão. É um jogador que já jogou no Brasil, para quem não sabe, o Marino Inestrosa jogou no Sub-20 do Palmeiras, ele veio para cá 2018, 2019, jogou pouco na primeira temporada e aí veio a pandemia. Ele até jogou mais, mas acabou o contrato dele, ele acabou não ficando e acabou indo para os Estados Unidos. Bom, azar do Palmeiras, né? Porque tem aí uma oportunidade de ter um jogador extremamente cobiçado, que fez até esse instante 84 jogos com a camisa do Atlético Nacional, jogador de 11 gols e 14 assistências. Eu estava falando aqui com o meu amigo Thiago Guimarães, jornalista que está lá no Ceará, que me disse que quando fazia trabalho de scout, anotação, o Inestrosa era o número 1 em 2024 e 2025, em termos de números, em termos de qualidade. Quer dizer, é um jogador muito diferenciado, é um jogador de grande nível, mas enfim, que tem ainda uma estradinha. Vamos esperar aí para resolver, porque futebol ele não é fácil, não, ainda mais tratando com o argentino. Mas acredito que, diante das circunstâncias, o Marino deve dar o ok para ficar no Vasco e vir reforçar. E seria mais um jogador que o Vasco muda a forma de contratar. Mais um jogador comprador. O Vasco está fazendo aí uma operação, cara, gigante. Então você tem o Inestrosa se vier comprado, o Brenner se vier comprado, você está comprando o Andrés Gomes, que eu também considero um baita de um reforço, a manutenção do Andrés Gomes. Você está comprando o Alan Saldívia, zagueiro, só o Rojas que você traz como opção de compra, mas provavelmente você vai também comprar. E por que isso está acontecendo? Em função de enxugamento de elenco, né? Que é um assunto que a gente vai falar na sequência, porque tem jogador saindo. Agora, antes de falar de jogador que está saindo, vamos falar de mais dois que foram cogitados hoje. Os companheiros do GE trouxeram a informação e a gente foi buscar confirmação. O Vasco fez um contato com o staff do lateral esquerdo cuiabano, ex-jogador do Botafogo, que está no Nottingham Forest. Ele estava emprestado até o final do ano ao Botafogo e voltou para a Inglaterra, mas ele não está legal lá. Ele está jogando no time do Marinax, no time lá do grego. E há uma possibilidade dele querer voltar ao Brasil, só que ele não pode voltar ao Botafogo, por um simples detalhe. O Botafogo não pode contratar ninguém. O Botafogo está com transfer ban. Então, enquanto o Botafogo não resolver o problema do Almada lá nos Estados Unidos, não pode contratar ninguém. Os empresários do cuiabano, os dois, eu tive contato hoje, o Emerson Rocha também teve, os dois deram aquela de chavada linda, sabe? Aquele papo de não temos essa informação. Inclusive, um deles até liguei, ele disse, olha, eu estou no telefone, mas estou no carro dirigindo, não posso. Eu falei, não, mas a gente pode continuar conversando. Não, mas o sinal não é bom e eu vou chegar na minha cidade daqui a 3 horas. E aí eu disse a ele, então tá bom, amigo, você não quer falar, é melhor você não falar. Não, me liga depois das 7. Às 7h05, tá anotado, eu liguei para ele. Ele me disse, não tenho nenhuma informação. Porra, 3 horas no carro para dizer 3 horas depois que não tinha nenhuma informação, mas tem fundamento, tá? O Vasco teria que acertar, teoricamente, com o Nottingham Forest. Uma pessoa próxima a nós, que é muito ligada ao cuiabano, da cobertura do Botafogo, eu não vou dizer quem é, trocou mensagens com o cuiabano. E o cuiabano mandou até a matéria da possibilidade dele vir para o Vasco. Ele disse, olha, eu não estou sabendo de nada, não tenho nenhuma informação, mas se comenta a boca pequena. Sabe como é que é jogador, né, cara? Não tem esse negócio de eu sou Botafogo, todo mundo é Botafogo, como diria o ex-presidente do Botafogo, Emil Pinheiro, falava, todo mundo é Botafogo, nem todo mundo. O cuiabano tá naquela. Se tiver uma proposta boa para jogar no Vasco, e eu volto a dizer,
tem um trato aí em relação ao trio Fernando Diniz, Pedrinho e Admar, colocando o Felipe aí no meio, que é um molho que o Vasco tem hoje que seduz os caras. Sérgio Kendi, o que você acha do Cuiabano, hein? Seria um bom jogador para disputar a posição com o Lucas Piton, já que hoje também um outro lateral esquerdo se despediu e o Vitor Luiz ontem não ficou legal. E aí, Sérgio? Seria, Flávio, seria um jogador que já conhece futebol brasileiro, futebol carioca, foi muito bem no Botafogo, surgiu no Grêmio como uma grande promessa. Muita gente, inclusive na época da contratação do Botafogo, se surpreendeu porque que o Grêmio liberou, né, para um adversário brasileiro, jogador que já era cogitado na Europa há bastante tempo, tanto que foi, né, para a Premier League. É normal não ter essa minutagem no primeiro momento, a gente sabe que os times da Premier League muitas vezes emprestam esses jogadores, e ele vem, vou te falar, com o que o Piton vem jogando, a gente queria um jogador que fosse sombra. Eu acho até que ele tem condição de roubar essa vaga de titular. Não me surpreenderia, um jogador muito veloz, muito forte, jovem também, mas com uma característica diferente, né, do Lucas Piton. Acho que o Piton tá mais para Puma e o Cuiabano tá mais para PH. Essa é a visão que eu tenho. E eu acho que, pelo que o Fernando Diniz espera, jogador de entrega, o Cuiabano tem grande chance, pode jogar numa segunda linha também, num esquema de 3 zagueiros, pode jogar mais adiantado. Eu acho ele o que a gente esperava de um Leandrinho, só que já pronto. Um jogador com a força física, que é o que a gente vem esperando, mas com qualidade, faz gols também. Me agrada bastante essa possível contratação. É um nome, como disse o Jean, desses nomes vindos de especulação, é um nome que, se fechar, eu acho que é mais um, né? Seria mais um grande acerto aí do Admar, que tá tirando leite de pedra. Esse português aí tá merecendo uma estátua mesmo, falar para vocês. E aí, Jean, o que você acha do Cuiabano? Eu vou dar minha opinião depois, mas eu queria ouvir vocês primeiro. O que você acha? Eu queria entregar o troféu comparação da noite para Sérgio Kendi. Perfeita a tua comparação. O Cuiabano é o PH da lateral esquerda, uma força absurda. Às vezes a técnica não é aquilo tudo, não é refinado. E o Piton tá mais para o Puma. E isso é sensacional. Você ter para a mesma posição jogadores com característica diferente para diferentes cenários. Isso é muito importante para o treinador poder trabalhar, sabe? Ah, você vai enfrentar um ponta-direita do tipo do Inestrosa. Vai o Cuiabano se matar com ele lá, entendeu? Vai o Cuiabano lá e dá um jeito naquilo ali. O Piton já fica mais difícil. Ah, é um jogo que eu vou mandar no jogo, eu vou precisar da técnica, porque eles fecham bem, eu vou precisar de um jogador que trabalha um pouco mais a bola. Piton. Então, eu gosto muito do Cuiabano. E outra coisa, um jogador que está acostumado a brigar nos últimos 2 anos aí pela parte de cima da tabela. Jogar jogos grandes, jogar Libertadores, jogar... Sabe, cara, isso aí é importante. A gente precisa desses jogadores diferentes no elenco. E eu acho que o Cuiabano seria, assim, excepcional. Sem dúvida nenhuma, seria excepcional para a lateral do... Sim. Depois que ele veio para a lateral, e até no Botafogo ele chegou a jogar algumas vezes na segunda linha, mas agora acho que ele já se acostumou com a história de ser lateral. E foi adaptado pelo Renato, né? O Renato Portaluppi fez isso no Grêmio e ele tornou-se um jogador muito interessante. Assim, eu acho o Cuiabano um jogador exatamente como o Paulo Henrique. É um cara que tem muita força, mas às vezes pensa pouco. Mas acho um ótimo lateral. Jogador de muita força física e algo que está me deixando um pouco feliz em relação a essa movimentação do Vasco é que o Vasco está conseguindo aquilo que a gente cobra há 5 anos, 6 anos aqui no canal do Vasco. Saúde. A gente ter saúde. Jogadores saudáveis, jogadores que não vão ter que ficar se arrastando no final desesperados, pedindo oxigênio, cheio de cãibra. Não. A gente tem aí um Inostroce, a gente tem um Andrés, a gente tem um Ryan, a gente tem um David, só jogador forte, jogador grande, tem um Flávio, Brenner, enfim. Mas aí é mais um ponto meritório do Admar, é uma mentalidade de futebol europeu. Um cara. E assim, eu acho que fica ainda mais discrepante, né? Chama mais atenção essas contratações, esse perfil, porque, com todo respeito, a gente estava vindo de Marcelo Santana, que foi atrás de esforço, de um perfil de jogadores bem diferente, né? Acho que o Admar, essa cabeça europeia dele, é o que a gente sempre fala, né? O futebol rápido da Europa, ele tá conseguindo encaixar isso aqui no Vasco. Perfeito. E agora a gente vai dar uma outra informação que foi apurada pelo Emerson Rocha. Eu estou aqui esperando uma resposta para ver se vai ou não de um contato de um jogador que
foi criado na base do Flamengo, mas rodou muito. Jogou na Bélgica, jogou na Espanha, jogou na Premier League na Inglaterra e está jogando no Wolfsburg da Alemanha. É o volante Vini Souza, jogador da base, jogador que joga no futebol alemão. E quem está trazendo essa informação, que recebeu essa notícia, foi o Emerson Rocha. E ele nos envia um material a respeito da possibilidade desse jogador também entrar no radar do Vasco. Fala aí, Emerson. Salve, amigos ligados aqui nessa tradicional live de segunda-feira. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que tá aqui na live, a rapaziada também que tá aqui no chat. Então, Flávio, vocês já vêm falando sobre a questão do mercado da bola, de a direção do Vasco está de olho em várias posições. Eu vou falar aqui sobre um volante que o Vasco sondou as informações para saber se ele tem interesse ou não ao voltar ao Brasil. Trata-se do brasileiro Vinícius Souza, o Vini Souza, volante 26 anos, que atualmente está no Wolfsburg da Alemanha. Ele foi contratado no meio do ano passado, com um contrato até o final de 2030, mas vê a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro muito interessante para ele. Além do Vasco, o Corinthians também sondou informações sobre esse jogador. Jogador de 26 anos, revelado pelo Flamengo, é carioca, nascido em Padre Miguel, já passou pelo futebol belga, também futebol espanhol, no espanhol de Barcelona e também no futebol inglês antes de chegar ao Wolfsburg da Alemanha. Jogador revelado pelo Flamengo, pelo técnico Zé Ricardo. No profissional teve a oportunidade de jogar com o Jorge Jesus em 2019 e depois foi negociado para o futebol belga. É um jogador de altura, em posição física, sabe jogar com a bola no pé e ficou muito conhecido no Brasil, principalmente no ano retrasado, no ano passado, por ser namorado da cantora Anitta. Isso mesmo, ficou aí nas principais informações de entretenimento, para não dizer outra coisa, por ter namorado a cantora Anitta. Mas é um jogador que tem sim o interesse de voltar ao Brasil. E ele é agenciado pelo Bertolucci, mesmo empresário do Fernando Diniz, que pode ser uma possibilidade ainda melhor e mais tranquila de ser um jogador do Vasco. O Vasco tem interesse de contratá-lo por empréstimo e a gente fica na expectativa. Foi sondar a possibilidade. O jogador já demonstrou interesse de querer voltar ao futebol brasileiro. Tem contrato longo com o time alemão. Vamos ficar na expectativa. Assim que avançar qualquer situação referente a essa negociação, a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. E segue a tradicional live de segunda-feira. Rapaz, assim, cadê eu? Tô aqui. O último que era namorado de alguém famoso foi aquele zagueiro, como é que era o nome dele? Vitor Ramos. Vitor Ramos, que era da Nicole Bols, Nicole lembra? Bols. Esse aí, só que eu já recebi informações que esse jogador é muito bom. É um jogador de muita força física. Me passou aqui o nosso amigo Pablo Ramada, já o scout, o homem do scout, né? Mandou aqui para mim. Esse cara é líder em desarmes. E aí, Jean? O Ramadas passou aqui para mim também. Ele é um scout que ele abastece o canal Atenção Vascaínos com várias informações. Obrigado, Ramadas. Estamos juntos. Flávio, base dos caras já é um cartão ok. A gente tem que ter esse entendimento. Como a base nossa também é um cartão ok. Tem algumas bases no Brasil que tenham um algo diferente, né? Rodou pela Europa, como o Ramadas trouxe aí pra gente, líder de desarmes aonde passa, seria sim um jogador interessante. E assim, há mais de uma semana eu ouço ele no Corinthians, como o Emerson trouxe ali, toda hora eu ouço ele no Corinthians, e é um rapaz de bom gosto, né? Se namorou a Anitta, a gente pode ter certeza também que ele sabe fazer boas escolhas, o Vini Souza. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí desse apanhado aí de possíveis contratações do Vasco? Flávio Dias hoje trabalhou, né? Trouxe aí informações importantes sobre a chegada do Brenner, do Inestrosa aí, o balão que o Vasco está dando no Boca Júnior. Também falou do Cuiabá, né, que está querendo voltar ao Brasil, pode ser uma boa para o Vasco. O jogador achou interessante o retorno. E essa agora aí do Vini Souza, né? Cabeça de área que pertencia à base do Flamengo, jogador que está lá no Wolfsburg da Alemanha, jogador interessante, de muita força, né? Cara que tem ali uma boa saída de bola, marca muito bem. Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou aí, se realmente essas 4 contratações chegar
o elenco do Vasco vai começar a pensar em algo maior. Já está aí, né? Já temos o Saldívia também e o próprio Rojas, completando aí 6 contratações importantes. Tem a permanência do Ryan, que acho que não vai sair do Vasco. E então, o que você acha? O Vasco vai dar um salto de qualidade ou ainda vai ficar faltando alguma posição ali para poder preencher no nosso elenco? Seu comentário aqui é muito importante para a gente saber o que pensa o vascaíno a respeito do Vasco. Seu like vai me ajudar bastante a divulgar cada vez mais os nossos vídeos. A sua inscrição aqui é de suma importância para fazer o canal crescer no YouTube. E agora, uma novidade, Shopping Paixão da Gama. Você está a fim de comprar a camisa do Vasco oficial? É só entrar ali no link que eu vou botar aqui embaixo, da Netshoes, e qualquer compra também no Mercado Livre, que você precisar, entrando nesse link do Mercado Livre, você vai estar ajudando o nosso canal a receber uma bonificação dessas empresas. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!